aí ele fica refém daquilo pro resto da vida, ele pode saber que aquilo está errado. Muitos pastores até já são dados a vícios, a todo tipo de imoralidade, mas aquilo virou um emprego. Está no ar. News. Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Maranata. E hoje trago mais uma vez um convidado muito especial, que é o pastor Osiel, que nós vamos conversar um pouquinho mais sobre as questões doutrinárias, as experiências dele e também, ao final, vamos trazer o assunto do cavalo de Troia e vamos ver aqui qual é a contribuição que o pastor Osiel pode nos dar ao final. Mas, pastor Osiel, seja muito bem-vindo ao canal Maranata Anátema. Pastor Solon, os demais irmãos, graça e paz a todos. Uma alegria muito grande poder estar de novo aí nessa batalha, né? Eu chamo o nosso trabalho de batalha. E nós estamos aí no canal Evangelho Sem Máscaras. Graças a Deus, estamos chegando a 10 mil inscritos. E o nosso trabalho é apologética. E eu sempre digo que algumas pessoas já me perguntaram, mas você só fala da ICM? Eu falo, não. Nosso propósito é apologética, a defesa do Evangelho, mas por nós conhecermos mais, né, a ICM, que foi um lugar que nós ficamos 22 anos, nós conhecemos a fundo tudo que está ali dentro, então nós temos nesse primeiro momento trabalhado mais a ICM, mas já estamos abrindo os horizontes, começando a estudar outras seitas, porque, na verdade, Solon, igual a Maranata, tem outras aí também. E eu tenho recebido, Solon, testemunhos de pessoas que eu pus no meu WhatsApp. Inclusive, depois, se quiser, pode colocar meu WhatsApp. Eu vejo o seguinte, que pessoas entram em contato conosco contando as mazelas, pessoas fazendo tratamento psicológico. Eu até lembro aí, Solon, né, da Associação Amaivos, né, que tem feito um trabalho extraordinário, que é um apoio jurídico às pessoas, um apoio espiritual, um apoio até psicológico, né, a quem sai de uma seita e precisa de um apoio. A Associação Amaivos tem abraçado a causa aí dos irmãos que estão saindo, porque eu costumo dizer, Solon, que é preciso uma desintoxicação religiosa. A pessoa sai de uma seita, ele tem que expurgar aquele conhecimento que ele adquiriu, que foi uma lavagem cerebral, para ele poder seguir a vida dele, né? Mas nós estamos aí na batalha e hoje eu espero a gente, mais uma vez, contribuir aí com o seu canal para ajudar a libertar mais vidas da seita. Muito obrigado, pastor Osiel. Inclusive, você chamou atenção para uma coisa que é muito interessante. Eu estava olhando aqui, de fato, o seu canal já está com quase 10 mil inscritos. É um avanço também muito grande. Eu acho que isso sinaliza um pouquinho do quanto as pessoas já estão com mais liberdade para falar, para comentar. Você já tem aqui 508 vídeos, e eu acredito que isso é um excelente sinal. Quanto mais, melhor. Quanto mais pessoas falando, dando testemunho, comentando, mais a gente vai conseguindo deixar claro para todos os que são membros ou ex-membros aquilo que de fato é a Igreja Cristã Maranata. Então, muito bom. Agora, Solon, essa última semana eu recebi mais de 100 contatos no meu WhatsApp pedindo aqueles livros que eu falei no vídeo que eu fiz. Eu fiz o vídeo mostrando as doutrinas da Maranata, que são passadas como revelações, né? Elas são frutos de plágios, de seitas, de livros, de internet. E eu recebi, eu acho que passa de 100 pessoas me pedindo e eu encaminhando os livros, pessoas que estão... Ontem eu tive um testemunho interessante de uma jovem, ela nasceu dentro da ICM e ela pediu os livros. E quando eu enviei os livros para ela, ela respondeu dizendo assim, só de ver a capa do livro eu já estou estremecida, porque é verdade o que vocês têm falado, é um horror. E ela usou a expressão, é um horror que está acontecendo lá dentro. E nasceu dentro da ICM. Então, é um trabalho que está alcançando vidas para abrir os olhos. Solon, eu penso que eu tenho feito uma pergunta a alguns irmãos, hoje mesmo eu debati com um que é de lá, eu fiz uma pergunta para ele o seguinte, seguir um falso profeta e as suas mentiras não implica na sua salvação? E ele ficou muito questionando, né? Porque falou assim, poxa, realmente
Então, é por isso que eu não vou parar, sabe? Eu acho que igual o trabalho que vocês iniciaram e enfrentaram aí uma grande batalha para chegar até agora, mas tem que continuar, porque se nós entendemos que seitas como a ICM estão pregando um falso evangelho, porque para mim hoje, eu tenho certeza convicta que a ICM ela é uma seita pseudo-cristã, ela não é nem uma seita cristã, ela já foge do limite cristão e cai no falso evangelho, porque as doutrinas delas são alienígenas, são doutrinas hereges e frutos de mentiras. Não tem como, o Solo, Deus está presente no negócio onde eu pego, vou lá na internet, copio uma mensagem e chego na frente da igreja e falo assim, Deus me revelou isso aqui. Isso é uma mentira. Quando você vai para o Antigo Testamento, Deus falando com os falsos profetas, é juízo sobre esses homens. Então é muito sério o assunto, né? Pois é, pastor Osiel. Então, eu queria até, porque esse já é o nosso terceiro encontro, e no primeiro conhecemos um pouquinho do seu testemunho, da sua história, do seu desligamento. No segundo vídeo que nós gravamos, você já entrou em algumas questões que são doutrinárias, mostrou, de fato, algumas doutrinas que você encontrou em livros antes da Maranata, né, que são livros que estavam escritos já antes da Maranata, e com as mesmas doutrinas um pouquinho ajustadas. Você comentou sobre isso, salvo engano, você falou sobre clamor pelo sangue de Jesus, falou sobre a quinta medida. Eu queria saber, pastor, eu posso estar me esquecendo, não sei se você falou no caso da consulta à palavra, não estou me lembrando aqui agora, mas tem a Congregação Cristã do Brasil também que trata sobre isso, que tem essa prática de abrir a Bíblia e se dirigir pelo texto aleatório, mas eu não estou me lembrando de todas. Eu queria saber de você, pastor, tem mais alguma, além dessas que eu citei, que você já comentou, né? Porque são tantas, tem clamor, consulta, culto profético, Cantares de Salomão, né? Quinta medida, meios de graça, a quarta trombeta. Tem mais alguma doutrina dessas que você já identificou como sendo ali, como você mesmo disse, um plágio, uma cópia, ou uma adaptação de alguma doutrina que já existia em uma outra igreja, ou até mesmo fora, né, no misticismo? Você pode, assim, complementar se ficou faltando alguma coisa para a gente? O Solo, o que nós temos já documentos comprovados, nós temos aí o Clamor pelo Sangue de Jesus, que é um livro, muito antes da seita Maranata. Nós temos Cantares de Salomão, que é essa aberração. Eu estava vendo a sua live sobre falando sobre o cavalo de Troia, né? Aí, comentando ali sobre o final do livro de Cantares. É um plágio ridículo, vergonhoso, né, sobre aquilo ali. Nós temos provas da quinta medida, porque nós temos links e são infinitos. Nós temos a consulta à palavra, que é a prática da CCB, isso aí, muito antiga. O culto profético também é uma cópia da CCB, que eles têm a mesma prática de realizar o culto profético. Essa questão do pastor não ser assalariado é também copiado da CCB. E a verdade é que a Maranata, a maioria das práticas dela são cópias da CCB. Elas mudaram, até o formato do templo deles tem uma aparência de CCB. E toda aquela forma de conduzir, a organização, que a CCB é a mesma coisa da seita. Aquele padrão, criança e aquela coisa muito organizada, que quando chega alguém fala, gente, isso aqui é organizado demais. Mas aquilo é regido com ferro e fogo. Entendeu? Nada do Espírito Santo. É lei sobre lei para poder manter uma aparência de coisa muito boa. E são cópias da CCB. Então, essas que nós temos citados, a gente cita com muita tranquilidade, porque nós temos documentos, nós temos provas sobre isso. Mas o que a gente pode dizer é que, e eu quero entrar um pouquinho aqui mais, trabalhar na questão da palavra revelação. O que nós descobrimos com toda esse plágio, essas mentiras, esses enganos? Como dominar o povo? Se nós trouxermos uma doutrina para uma instituição e dissermos assim, olha, nós interpretamos dessa forma,
vai ter sempre alguém que vai levantar e falar, olha, eu não entendo dessa forma. Eu interpreto de forma diferente. Por exemplo, Cantar de Salomão. Se eles disseram, nós estamos interpretando dessa forma, vai ter muitas pessoas que vão dizer, não, isso aí é loucura. O que eles fazem, então? Eles usam a palavra revelação. Deus revelou para esta obra. E eu vou dizer aqui, eu vou pontuar aqui algo muito forte. A palavra revelação, ela é uma arma na mão de um falso profeta. Ela é uma arma violenta. Por quê? É uma forma de domínio. E, assim, é uma coisa doentia. Eu me lembro, já devo ter comentado, mas a gente acaba sempre reprisando algumas coisas. Eu me lembro quando eu perguntei a um pastor, que é uma pessoa, era bem maduro lá dentro, mais antigo do que eu, o que era revelação, que tanto lá o presidente da igreja falava sem parar. Aquilo é um enjoamento, né? É revelação, revelação, revelação. E eu não estava entendendo o que era revelação, porque eu não estava vendo nada, né, palpável. E esse pastor, inclusive, ele continua lá, ele falou para mim o seguinte, falou, Zé, revelação é algo que está na cabeça de Geodeti. Essa é a expressão que ele usou para nós. Então, essa palavra revelação, ela é uma arma apontada na mente do adepto da seita. Olha, você não questiona, porque Deus revelou. E pode ser a mentira que for. A mentira que for. Eles usam essa palavra para dominar os seus adeptos. Exemplo, a EBD tem sido uma tristeza. Toda pessoa que tem contato com a gente e tem liberdade com a gente, que está lá dentro, fala com uma boca só. Não dá para aguentar EBD. Mas, como que eles têm feito? Que Deus tem revelado aquilo e que quem não está participando está fora da revelação. Aqui na cidade vizinha, um pastor, esse pastor até é da minha cidade lá, e ele está pastoreando a cidade vizinha, ele chegou a dizer na igreja lá o seguinte, que quem não participa da EBD, ele usou ali a parábola das 10 virgens. E ele disse o seguinte, que quem não participa da EBD faz parte das 5 virgens loucas. Olha a dimensão que toma essa palavra revelação. Por quê? Porque vem de cima para baixo, porque ela é a arma do falso profeta. E ele de cima para baixo, esse domínio. Infelizmente, a maioria, aí eu falo aqui, porque eu conheço de causa, eu convivi, não sei, 100 pastores ou mais dentro da ICM, a maioria dos pastores da ICM não tem nenhum conhecimento de Bíblia, de teologia, de doutrina, eles apenas repetem o que o presbitério manda. Infelizmente, são poucos pastores dentro da ICM que têm um conhecimento teológico para poder argumentar alguma coisa. A maioria são papagaios repetindo o que o presbitério manda. E dessa forma, eles repetem a palavra revelação. E alguns deles, não todos, eu citei aqui o pastor que ele próprio confessou com a boca dele que ele entende que revelação é algo que está na cabeça do presidente. Mas a maioria crê também da mesma forma. Não, é revelação mesmo. Porque é muito difícil, Solon, a pessoa crer que o seu líder espiritual, eu falo por mim, gente, foi muito difícil para eu tomar a decisão que eu tomei, porque você não quer acreditar. Um homem que você... Porque quem está dentro da igreja, fala, eu estou aqui por Jesus. É lógico que nós estamos ali por Cristo. Mas você tem um líder espiritual que está te guiando. Principalmente numa instituição igual a Maranata, que tudo vem do presbitério, tudo, horário de culto, o dia que você pode ficar sem paletó, até o dia que você tirar o paletó. Então, quem manda na Maranata é o presbitério na pessoa do presidente. Então, alguém dizer assim, mas eu estou aqui por Cristo, ele é um hipócrita. Ele está ali, vivendo o que o presbitério manda, e quando nós falamos presbitério, nós estamos falando do presidente da igreja. Ele manda, ele é o papa da igreja. E como que ele manda? Revelação. Então, eu abro esse ponto aqui, friso um pouco, porque essa palavra é uma arma na mão do falso profeta. E ela tem causado um estrago na vida das pessoas. Porque as pessoas estão vivendo um falso evangelho com um pretexto ou com o sentimento de que está vivendo uma revelação de Deus. Entendeu? Certo, pastor. Inclusive, você até adiantou
um assunto que eu creio que será o assunto da próxima escola bíblica, porque eu já recebi quais são as perguntas, e já vem as perguntas e já vem as respostas também, né? Então, para você ver como essa escola bíblica é uma farsa, né? Eles ficam mandando perguntas, o Gedeuti, ele se orgulha de dizer que tem os melhores didatas. Eu não sei onde eles estão, esses didatas aí, didatas que chamam, não sei, né? Inclusive, que tem essa didática de ensino, mas eu não sei onde eles estão, porque como é que você vem, antes de dar a aula, você fica soltando um monte de pergunta e já com as respostas, eu acho aquela coisa, a coisa mais esquisita. Mas onde eu queria chegar é que para a próxima EBD, eles vão falar exatamente isso que você está comentando, a diferença entre revelação e interpretação, entre o absoluto e o relativo. Eu até falei, olha, eu estou guardando essa aqui para poder comentar na semana que vem, mas você já acabou adiantando, é exatamente isso. A conclusão final você já trouxe aqui agora para a gente. Qual é a ideia deles de revelação, interpretação, relativo e absoluto? É dizer o seguinte: não questione nada que nós trouxermos para você. Nós somos inquestionáveis. Tudo o que nós falarmos para você é Deus que está falando e Deus você não questiona. Isso é absoluto. Não tem como você questionar. Para quê? Porque, na verdade, pastor Osiel, isso é uma das características de seita religiosa. E agora eu vou engatar aqui na próxima pergunta para você. Com tudo isso que nós comentamos, que você comentou, e você já adiantou, você diz, olha, eu não posso considerar como uma igreja cristã evangélica. Então você até falou, olha, eu considero como uma seita e nem com características cristãs, porque tem uma diferença aí que você já apresentou. Mas então, assim, como você caracteriza, então, a Igreja Cristã Maranata, e mais, não só a sua impressão, mas olha, eu já disse isso algumas vezes, eu queria ouvir de você. Qual o espírito que pode estar operando por trás de uma estrutura, né, com base em engano, em mentira, sei lá. Mas, enfim, vou deixar essa para você responder. O Solon, é uma resposta até um pouco longa, mas deixa eu só trazer um pontinho aqui. A diferença de seita cristã e seita pseudo-cristã. O que é uma seita cristã? É a seita que tem as características de seita, por exemplo, de domínio, de ordenanças, pastor é bravo, ninguém questiona, tem todas as características de seita, mas eles se preocupam em ficar com a doutrina dentro da ortodoxia. Mas as características são de seita. Eles não inventam doutrinas. As doutrinas são de igreja, mas eles agem como seita. Essa é uma seita cristã. Ela é menos maléfica, pelo menos alguém ele vai estar sofrendo julgo, vai ser um cavalo lá dentro, né, carregador de peso, ele vai ter fardo religioso, mas a doutrina ela está muito perto daquilo que é a ortodoxia. Agora, a seita pseudo-cristã, ela não preocupa com a doutrina cristã, ela tem doutrinas próprias. Né? Porque toda seita pseudo-cristã ela tem um falso profeta que é o líder máximo. E no caso da ICM, isso é claro, todas as características de um falso profeta estão estampadas, públicas e notórias na vida do líder máximo lá. Então, e uma das características do falso profeta é justamente manipular as Sagradas Escrituras do jeito que ele achar melhor. Por isso que toda seita pseudo-cristã usa a interpretação alegórica. Por quê? Porque ele não pode fazer estudos minuciosos da palavra, que ele vai cair em contradição. Então ele usa a interpretação alegórica para poder levar a palavra de Deus onde ele quiser. Então, essa é a diferença de seita cristã para seita pseudo-cristã. Nenhuma das duas é boa, mas pelo menos uma, ela ainda tem temor de Deus, ela não mente, ela não tem coragem, por exemplo, uma seita cristã não tem coragem de ir na internet pegar uma mensagem e chegar na frente da igreja e dizer, Deus revelou para vocês. Eles não fazem isso. Mas eles trazem, a nossa interpretação é essa, por exemplo, Assembleia de Deus. Eu conheço o trabalho da Assembleia de Deus, eles têm lá uso e costume. E eles falam abertamente, olha, não está na Bíblia, mas nós entendemos que é assim. Quem quiser ser membro
precisa obedecer. Então, a Assembleia de Deus não é uma seita, mas ela tem essa característica de seita, nesse quesito de ordenança, é obrigado a vestir daquele jeito. Entendeu? Isso é uma seita cristã. A pseudo-cristã, ele cria doutrinas. E é muito comum eles dizerem, ninguém tem isso, só nós. Por que só nós temos? Porque são coisas da cabeça dos líderes. Não tem fundamento bíblico, não tem nada dentro da ortodoxia, foge de todo o conhecimento histórico da igreja. É algo novo. Novo por quê? Porque alguém começa a inventar as loucuras e trazer. Então, a ICM é uma seita pseudo-cristã. Ela está em um falso evangelho. Ponto. Agora, eu vou responder a outra pergunta em 2 pontos. Eu creio que tem salvos lá dentro. Porque a misericórdia de Deus é algo que nós não podemos questionar. E eu digo o seguinte hoje, depois que eu saí de lá, porque antes nós fomos doutrinados dentro da ICM que não tem salvo em outro lugar. A verdade é essa. Discretamente, considera alguma igreja evangélica alguma coisa, mas lá no fundo ensina o seguinte, que só vai ser arrebatado quem tem revelação e só nós temos revelação. Não é isso que eu ensino lá? Claro. Isso é público, está na rede social, todo mundo pode ver. Então, indiretamente, eles ensinam o seguinte, só nós temos a verdadeira palavra, só nós vamos para o céu. Isso é característica de seita e isso é uma promessa de falso profeta. Por quê? O falso profeta, para trazer os seus adeptos presos no seu cabresto, né, como diz aqui o bom mineiro, né, tá no cabresto, ele precisa ter uma promessa que só ele tem, só aquela seita tem. Por isso que é muito comum, toda seita ela é exclusivista por causa disso. Porque ela pode manipular a palavra da forma que ele quiser para poder dominar os seus membros. Mas os seus adeptos, existem aqueles ali dentro, porque quem julga é o Senhor. Nós não podemos julgar a salvação de ninguém. Eu não acho justo, eu não julgo salvação. Eu vejo, por exemplo, o que está acontecendo dentro do presbitério. E eu digo não agora, quando eu digo que está acontecendo, Solo, alguém pode pensar assim, porque agora é o atual presidente que está acontecendo isso. Não. A ICM, ela surge lá na sua essência, ela surge com falsas doutrinas. Ela surge com mentiras. Eu provei isso em livros, né, nós já comentamos aqui, as doutrinas principais da ICM. Clamor pelo sangue de Jesus. Não é revelação de Deus. É copiado de um livro, de um pastor americano. Mas ela é transmitida para a ICM como revelação. Peraí. Então, lá na origem, que essa doutrina deve ter lá 40 anos lá dentro, lá na origem, um grupo de pastores já perdeu-se o temor de Deus, perdeu-se o temor, talvez, que eu não acredito, quando saíram da presbiteriana, algum tinha temor, não todos, porque quando você lê o livro do Joel Brinco, você vai ver que um grupo que sai de lá, já, né, inclusive os que estão na presidência hoje, era um grupo rebelde, que não aceitava domínio, não se sujeitava a ninguém. E a única solução era criar uma igreja para chamar de minha. Foi o que eles fizeram. Só que, para criar uma nova estrutura, eles começaram a buscar coisas diferentes. O clamor, que é transmitido como revelação, mentira. Cantares de Salomão, que é passado publicamente, que quem não crê em Cantares como sendo um livro de profético da igreja com Cristo, não vai ser arrebatado. Mentira, não tem nada de revelação. É um livro, inclusive, Solo, não é só o livro de Orígenes. Orígenes é porque é o mais antigo, por isso que eu cito ele. Mas existem dezenas de livros. Inclusive, Solo, não sei se você percebeu o tanto que o presidente da igreja bate em teologia. Você já percebeu isso? Por quê? Simples. Porque se alguém começar a estudar teologia, ele vai estudar história, ele vai estudar a história da igreja, ele vai estudar as doutrinas hereges e as doutrinas ortodoxas, ele vai ver tudo que eles estão vivendo é uma mentira. Então, por isso que ele trabalha contra a teologia. Consulta a palavra que eles pregam que foi uma revelação para eles. Cópia da CCB. Resumindo, as doutrinas da ICM, não hoje, mas lá na sua essência, elas já são frutos de mentiras. Você pode perguntar assim, por que Deus então permitiu a ICM prosperar com o número de pessoas? Simples.
Foi o que Jesus falou quando alguém chegou para Jesus e disse assim: Senhor, tem alguém lá pregando o evangelho, não faz parte de nós. Quer que a gente ore para cair fogo do céu para consumi-los? E Jesus falou: olha, deixa, quem não é contra nós, é por nós. O que Jesus estava dizendo? Porque no meio dessa mentirada, alguns vão ser alcançados pela misericórdia de Deus, pela sinceridade do coração, pela devoção, pela fé em Cristo. Então, há salvos lá dentro. Ponto. Eu vou responder a sua última pergunta em 2 momentos. Eu acredito, e aí é uma posição minha, que existe na vida de pessoas lá dentro, pessoas isoladas, existe o Espírito Santo agindo na vida de pessoas. Como eu disse, por que ele está agindo? Pelo mesmo motivo que age na minha vida, que age na vida do maior pastor que tiver no mundo, é a misericórdia do Senhor. É a graça de Cristo. Então, na pessoa humana, a irmãzinha que vive a vida de devoção, o irmão na sua simplicidade que adora a Deus, até o pastor na sua inocência por ter caído na lábia de um falso profeta, Deus pode estar operando na vida daquele irmão ali. Agora, na instituição ICM, aí eu falo agora do presbitério, eu falo sem nenhum medo, o Espírito Santo não está operando no presbitério. E isso há muito tempo. Se algum dia operou. Por quê? Porque eu vou ter que rasgar a Bíblia. Se alguém provar para mim que o Espírito Santo opera no meio de uma mentirada daquela, de um monte de engano daquele, a Bíblia pode jogar fora, porque Jesus disse que quem fala mentira é procedente do diabo, porque ele é o pai da mentira desde o princípio. Como que eu posso falar que o Espírito Santo opera num corpo de pastores que só tem mentiras? Que todas as doutrinas são frutos de mentiras? É muito simples eu poder fazer essa análise aqui. E eu não estou atribuindo a demônio, eu não estou dizendo nada disso. Eu tenho temor de Deus para não julgar. Por isso que eu estou salvando antes que Deus pode operar o que ele quiser, em quem ele quiser, da maneira que ele quiser e onde ele quiser. Agora, no presbitério, o Espírito que opera lá pode ser qualquer coisa, de menos o Espírito Santo. Por quê? Porque a Bíblia diz que não há comunhão da luz com as trevas. A Bíblia diz que não pode jorrar água doce da fonte que jorra água amarga. A Bíblia diz que não pode dar fruto bom e fruto ruim à mesma árvore. Então, eu tenho base bíblica para provar teologicamente que o Espírito Santo de Deus não está no presbitério, e não é da agora, não. É muito tempo já, tá? Porque quem domina lá é homem, autoridade humana, arrogância, soberba. Só um parênteses aqui, Solon. Quando eu fui ungido, né, isso tem mais de 20 anos, já deve ter, tem mais de 20 anos. Quer dizer, isso foi início do século, né, início da década de 2010, né? Eu participei de uma reunião com o presidente lá. Na época, se eu não me engano, ele era vice-presidente, mas sempre quem mandou foi ele. Na verdade, o pastor Dodge era uma marionete lá dentro, coitado. Dizem que era um homem bom. Eu nunca convivi com ele, não posso falar dele. Mas do que está aí, eu posso falar. É um falso profeta. E eu participei da reunião com ele e para nunca mais querer participar. Porque, rapaz, é um desequilibrado. É um homem que está conversando com você. Se ele pensar, entender que alguém está ali, não está cativo ao que ele está falando, ele começa a esbuferar loucuras. Então é o seguinte, é típico do falso profeta. Se eu não te ganho com autoridade, eu te ganho com pressão, com medo, com terror. É isso que eles fazem. Então, é muito antigo. Então não há como o Espírito de Deus operar num negócio daquele. E outra coisa, dons espirituais lá dentro da reunião de pastores. Eu estava lá, eu vi isso acontecer. Todos tinham que corroborar com aquilo que ele falasse. Se ele falar que o galo é preto, que o galo que cantou para Pedro era preto, os dons tinham que ser mostrando o galo preto. Isso sempre foi assim. Os pastores sabem disso, mas a covardia ou a comodidade do sistema religioso, porque são duas coisas diferentes. Existe aquele que é covarde, que está com medo de tomar uma atitude, mas existe aquele que é a benécia de estar lá dentro. Às vezes nem financeiro, mas a autoridade pastoral, o pastor, né? O Solon, eu nunca vi a ICM, eu tenho
terminando já a sua resposta, eu tenho uma expressão que eu digo, que a seita religiosa, o falso profeta, ele governa a sua igreja com o tripé: medo, culpa e ganância. Né? A medo e culpa, você sempre fala delas aí. A ganância, eu nunca vi, dentro da ICM, existe um desejo de crescer, que se fala crescer na obra. É ser obreiro, é ser do grupo de louvor, é ser do grupo de intercessão. É uma ganância para aquilo tão grande. E o falso profeta, ele usa isso para dominar. Aquela vontade de ser. Então eu acredito que muitos que estão lá, eles aceitam a mentirada, o engano, por causa da benesse de ser pastor. Sou pastor da obra. É uma estrutura religiosa, tem madainha, agora tem rede de televisão. O cara fica bem incomodado ali dentro. Então, é uma ação terrível. O presbitério está dominado por mentiras e enganos, e o Espírito de Deus não opera onde há esse tipo de atitude. É o que eu entendo e é o que eu posso provar biblicamente se alguém me desafiar. É interessante você, nesse seu comentário, quando você falando então das características de Gedeuti, eu me lembrei de um filósofo, Thomas Hobbes, que ele falou sobre o Leviatã, né, que era exatamente a figura cheia de tentáculos. Ele está em todos os lugares, interferindo em todas as coisas, mas é um conjunto, né? Mas olha só, também, quando você falou também da questão da teologia, eu vou até puxar esse assunto aqui. Eu não sei se você tem conhecimento, antes de nós falarmos sobre o cavalo de Troia, mas Gedeuti, ultimamente, ele tem, talvez por conta do desligamento do pastor Anchieta Carvalho, ele tem atacou muito a igreja presbiteriana, lógico, sem falar o nome, mas atacava sempre se referindo a Calvino. Quando ele estava se referindo a Calvino, obviamente, ele estava dirigindo o ataque dele à igreja presbiteriana, que foi de onde ele saiu. Você fez, inclusive, a referência sobre o desligamento, a rebelião que aconteceu, está registrada no livro do Joel Brinco. Mas aí, recentemente também, ele ficou sabendo que uma pessoa, que é lá da Inglaterra, que é o Rainer, se desligou da igreja, ele com a sua esposa Sâmara. Eles se desligaram, por quê? Porque eles tiveram contato com um pastor presbiteriano, que é muito conhecido, que é o Hernandes Dias Lopes. O pastor lá da Europa, que é o Gerson, chegou, olha só o que ele falou, ele estava fazendo referência, né, a alguns pastores, ele fez referência ao Rodrigo Silva, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e fez referência também a um pastor também, que seria, né, um grande nome, e ele falou que esse pastor, ele tinha uma igreja de rodoviária. Olha só o nível que chegam essas pessoas. Falou, então, acredito eu, não posso afirmar, porque eles não dizem nome, mas como dentro do contexto, eu acredito que ele estava se referindo ao Hernandes Dias Lopes, porque a reunião do Gerson era exatamente porque o motivo do desligamento do Rainer foi ter participado de um culto, ou se aproximou do Hernandes Dias Lopes de alguma forma. E aí, ele, obviamente, ele ficou, né, muito incomodado também, Gedeuti, acabou na reunião de jovens, no seminário de jovens, acabou atacando também o próprio Hernandes Dias Lopes, dizendo que, então, ele não era uma pessoa muito bem-sucedida, em outras palavras, né, porque foi longo ali o discurso. Mas, olha só, pastor Osiel, eu não sei se essa ira toda agora contra a igreja presbiteriana nesses dias é por conta, não sei se vai dar para ver aqui, ó, mas eu mostro depois na edição. Dá para ver aqui? Dá. Não sei se dá para ver. Então, é a comemoração dos 70 anos do presbiterianismo em Vila Velha. Olha, 70 anos do presbiterianismo em Vila Velha. Então, eles vão fazer um culto de gratidão, dia 6 de julho de 2024, nesse próximo sábado. Eles vão fazer uma reunião no ginásio poliesportivo Tartarugão. Eu não conheço, nunca, não sei se é grande, se é pequeno, mas deve ser uma coisa grande. Em Vila Velha. Uhum. Então, olha só, quem é a pessoa que está aqui na capa é exatamente o pastor Hernandes Dias Lopes, que vão fazer um grande evento. Será que é por conta disso que
Isso está incomodando? Você tem alguma informação? De repente você sabe mais do que eu. Sabe alguma coisa sobre isso? A verdade são dois pontos. Muitas pessoas que têm saído da ICM estão indo para a igreja presbiteriana. Inclusive, vários locais estão indo para a presbiteriana porque eles estão encontrando o que eles não encontraram durante toda a vida na ICM, eles estão encontrando na presbiteriana, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Porque é o seguinte, é o que eu digo, Solon, você pode até ter uma interpretação equivocada de alguma coisa, mas quando você... A presbiteriana, quando eu estou fora da minha cidade, eu visito, meu filho da igreja foi para a igreja presbiteriana e tem amado o trabalho. Eu vou com ele. Então eu tenho visto o seguinte, você pode ter um pensamento divergente, eles não importam, eles respeitam. Não é como uma seita, é isso e pronto, é revelação. Não, eles têm uma interpretação que eles compreendem dessa forma. E quando você tem um ponto divergente, eles te ouvem. E é lógico que você não vai mudar, porque eles têm toda uma linha de segmento, mas é a questão que eu falei. Não há nenhum pecado, desde que eu não fira, né, a doutrina salvífica, de eu ter uma interpretação divergente. O problema é quando eu tenho uma interpretação e eu não tenho humildade para dizer, olha, eu interpreto dessa forma. E aí, para eu ser o tal, eu falo, foi uma revelação. Então, qual é o problema hoje que está acontecendo? Primeiro, eles estão perdendo muitas pessoas e perdem para a igreja presbiteriana, a maioria. Porque a maioria que sai da ICM está tão enojado da mentirada, que ele nem quer mais uma igreja renovada. Ele busca uma igreja histórica que pelo menos vai ficar só com a palavra. Primeiro ponto. Segundo ponto, todo falso profeta, ele é ciumento, ele é invejoso, ele não aceita que tenha alguém que tenha uma capacidade maior do que a dele. No ciclo dele, ele não aceita. Você pode ter certeza, qualquer pessoa que tiver dentro da ICM, por algum momento, se começasse a destacar mais do que o Judeti, vai ser calado. Porque a característica do falso profeta é eu sou o maioral. É tipo, o falso profeta e o ditador num regime político é muito parecido. As características são muito parecidas. Ele não aceita que alguém seja maior do que ele. Ele é o maior, ele é o maioral. Então, outro ponto que está acontecendo é justamente isso. Uma vez que estão saindo e fazem menção, e eles existem... Porque uma pessoa, quando sai, acaba comentando com um irmão ou com outro, falando, não, eu estou saindo, eu assisti o Hernando Dias Lopes, eu assisti o Nicodemos, eu assisti o... seja quem for, e eu gostei, eu vou ficar lá. Ele não aceita, o falso profeta, não aceita perder para outro, que ele, na cabeça dele, considera menor. Agora, você pega o Hernando Dias Lopes, por exemplo, não conheço a pessoa dele, eu não julgo se é uma pessoa de Deus só porque prega bem, não. Mas o Hernando Dias Lopes é um homem que ele prega no Brasil inteiro, em qualquer instituição, ele entra e sai, um homem educado, um homem nobre, um homem que é bem recebido, onde ele vai, o Hernando Dias Lopes prega desde uma presbiteriana até uma Assembleia de Deus. Um homem igual o presidente lá, que é um falso profeta, e que não mistura com ninguém, porque se acha melhor que todo mundo, ele não aceita isso. Eu perder adepto da minha seita para esse homem, então acho que são esses dois pontos aí. E nesse caso, o terceiro ponto, que eu nem sabia também, acho que a comemoração, e juntou os 3 pontos, e uma das razões para ele fazer isso, ligando os 2 primeiros pontos, é o medo de alguém da ICM ir lá assistir o trabalho e gostar e ficar, uma vez que já está perdendo muito adepto. Eu entendo que seja esses 3 pontos aí. Entendi. Agora, só para complementar aqui, pastor Osiel, olha só, aqui, eu peguei aqui um resuminho do livro de Thomas Hobbes, onde ele fala do Leviatã. Ele diz assim, ó, no livro Leviatã, Thomas Hobbes descreve como deve ser o relacionamento do soberano com doutrinas e opiniões diferentes. Segundo ele, o Leviatã deve julgar quais delas podem ser prejudiciais para o seu governo. E para manter a paz e a obediência, as ideias perigosas e que possam gerar rebeliões devem ser censuradas. Então, eu acho que você descreveu bem o interesse deles de proibirem os seus adeptos assistirem canais como o nosso é por causa disso, porque eles sabem que se eles começarem a nos ouvir, os olhos vão ser abertos. Porque a Bíblia diz o seguinte, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eles vivem dentro de engano, de mentira.
o membro da igreja ICM, ele está rodeado, ele está mergulhado dentro da mentira, do engano. E eles sabem que se eles começarem a conviver com a verdade, com pessoas que têm coragem de desafiar os mentirosos, os olhos vão ser abertos. Prova disso é o seu trabalho. Quantas pessoas que já entrou em contato comigo falou, eu saí depois que eu comecei a acompanhar o trabalho do pastor Solon. Então, eles sabem disso, porque a verdade liberta. Enquanto a mentira aprisiona, e o que eles querem aprisionar, a verdade liberta. Então, há esse temor, esse medo. É o Leviatã. E outra coisa que eles fazem, se possível, na época, o Solon, que as leis do Estado não imperavam para proteger o cidadão, você sabe o que acontecia. A chamada Inquisição, as perseguições até mesmo de evangélicos contra posições diferentes, matava a pessoa, né? Era porque tinha que calar a voz contrária. E hoje ele usa o silêncio e por aí vai. É o Leviatã mesmo. Pastor, e inclusive agora então você já puxou aqui a nossa última pergunta aqui para você. Bom, apenas para contextualizar, você sabe que recentemente, já tem algum tempo, mas não muito tempo, um pastor da Igreja Cristã Maranata me enviou um e-mail e ele revelou um fato que estava já acontecendo dentro da Igreja Cristã Maranata, que é muitos pastores e em diversas regiões, é lógico que eu não vou dizer quais aqui, mas eu sei quais regiões, não é? Onde esse movimento já está em andamento e bem forte, já não é de agora, já tem um tempinho, mas então diversos pastores que já estão fechados no sentido de que as pessoas que estão nos seus ministérios já estão concordando com algumas coisas. Por exemplo, não liga mais satélite, Glória a Deus. não fica mais dando aquela audiência e nem aquelas respostas para GDOT, mas eles fazem isso de um modo sempre a parecer que está tudo correndo às mil maravilhas. Então, eles mantêm alimentado o sisteminha de respostas e mantêm o satélite ligado lá, não sei como que eles estão fazendo isso, mas já há uma rejeição. Então, não é uma coisa assim que é um ou outro pastor, são vários pastores que estão fechados já em não aceitar mais essa forma de governo da Igreja Cristã Maranata, especialmente com essa liderança de gedeutigueiros. E aí, talvez por conta destes comentários que a gente vem falando, né, e vem avisando, inclusive, que esse movimento está acontecendo, Gedeuti começou a fazer algumas mudanças, já tentando descobrir quem são essas pessoas. Pelo que eu tenho observado, ele ainda não descobriu. Ele não descobriu e ele começou uma caça às bruxas. Segundo eu fiquei sabendo, eu recebi um áudio, olha só, um áudio de uma pessoa que eu vou dizer aqui que é um pastor, né? Que é um pastor que ele comenta o quanto os pastores estão olhando para o movimento de Gedeuti e eles estão dando gargalhadas, porque eles estão vendo o Gedeuti perdido, atirando para tudo enquanto é lado, sem saber, porque Gedeuti já não sabe mais quem são as pessoas que estão com ele ou contra ele. Gedeuti não sabe que o cavalo de Troia está mais perto dele do que ele próprio imagina, não é? E aí ele começou, pelo que eu recebi aqui, ele fez uma mudança, ele pegou lá na região de Cariacica, eu nem sei onde é que é isso, tá? Então você pode me falar melhor. Diz que na região de Cariacica ele fez uma intervenção, ele mudou todos os coordenadores, está à busca de alguma coisa. Olha só, pastor, ele não sabe o que nós sabemos. Não é incrível isso? O todo-poderoso Gedeuti não sabe e Deus não revela para eles. Deus não revelou para eles quem são as pessoas. E aí eles começaram lá, atira aqui, atira ali, desliga o coordenador e estão fazendo uma intervenção.
E segundo, fiquei sabendo, essa intervenção não é só em Cariacica, ela já está caminhando então para outras regiões, mas eu queria que você comentasse então essa questão aí do cavalo de Troia, que fim vai gerar uma coisa dessas, pastor? Olha bem, o Solo. Cariacica é uma cidade satélite de Vitória. Ela faz parte da Grande Vitória. Ali é o seio, né, da ICM. E eu entendo o que está acontecendo lá, porque é o seguinte, o Gedeti, essa intervenção aconteceu na minha região, logo depois do escândalo que houve, uns 2015, 2016, aconteceu essa intervenção. Os pastores que estavam na região lá eram pastores que foram para lá depois que eles tinham sido presos. E quando ele voltou para o poder, ele tinha uma divergência com alguém, acho que a palavra mais certa foi essa, e isso quem contou para nós foi o próprio coordenador que foi para lá, que ele contou da seguinte, olha como é que são as revelações do presbitério. Por isso que eu falo que você é mentirada, só. É tudo mentira. O coordenador que foi para lá disse o seguinte, eu estava no presbitério, palavras dele, encontrei com o Gedeti no corredor, ele me perguntou se conhecia quem estava lá na coordenação, aqui na região que eu estava. Não era eu, não, era o pessoal de Campinhos. E ele falou, e esse coordenador falou assim, Gedeti me falou, vai para lá agora e troca todo mundo. E foi o que ele fez. Então eu sei o que está acontecendo lá. Eu já passei por isso. Foi ridículo, porque tinha pastor aqui que tinha sumido a igreja, tinha 15 dias. E a ordem era não voltar aqui, só voltar do dia de passar a igreja. Então, revelação para trocar pastor. Baboseira. Quem manda é quem manda e pronto. Não existe isso lá. Então, essa coisa de enganar as ovelhas, né? Eu me lembro que eu perguntei ao coordenador, eu falei, rapaz, mas isso é muito chato. Não tem 15 dias que orou com o pastor, impôs as mãos, aí, ao presbitério reunido, o senhor revelou para assumir. Agora o cara nem volta aqui para passar a igreja? Que revelação é essa? Aí eu sou o rebelde, aí eu que sou o caído, eu que sou o sambalate, o sujeito conivente com uma mentira desgraçada dessa, que não tem a graça de Deus, é desgraçada, e o cara, e eu que sou o caído, né? O mentiroso é o de Deus. É tudo bem. Então eu sei o que está acontecendo em Cariacica. Ele faz a si mesmo. Se ele desconfiar, porque é o ditador, é o falso profeta. Se ele desconfiar que alguém não está de acordo comigo, eu vou cortar as asinhas dele. E uma das formas lá é tirar da coordenação. Normalmente joga o sujeito numa igrejinha pequenininha, num canto de roça, ou coloca ele como segundo pastor numa outra igreja. Normalmente é assim. Agora, quando eu saí, o pastor que estava comigo lá na caminhada, me chamou e falou assim, Osiel, não sai não. Aí, eu vou falar as palavras dele, tá? O presidente está quase morrendo. Ele morrendo, vai mudar? Fica. E eu me lembro que eu falei com ele, rapaz, isso é doentio, rapaz. Eu ficar lá esperando ele morrer, desejando a morte dele. Aí ele falou, não estou desejando morte de ninguém não, mas ele está velhinho. Depois, um diácono que me procurou, que queria sair de lá, e foi na minha casa, fez uma lorotaiada lá, contou um monte de coisa também. Aí ele me procurou depois e falou assim, eu vou ficar, porque o pastor tal, aí era outro pastor, me chamou e falou, fica, porque o presidente está quase morrendo. Então, na minha saída, houve 2 comentários desses. E eu ouvi o pastor Anchieta um dia dando uma entrevista, e ele falou, meu primo, você falou que era para ficar porque o presidente está quase morrendo. Então, primeiro ponto, há um sentimento hipócrita, canalha, diabólico, na vida de muitos pastores lá, desejando a morte do presidente para acabar esse domínio maléfico que está lá. Então, olha a seriedade, Solo. Eles sabem, o pastor que deseja isso, eu falo, desafio a eles, me procura, eu desafio a me mostrar que tem qualquer fundamento bíblico disso aí. Talvez, se pegar o Velho Testamento lá, um juízo de Deus, vai encontrar. No Evangelho de Cristo não tem. Eles estão desejando, é uma obediência falsa, hipócrita, canalha, não tem outra palavra para eles, desejando a morte do presidente. Esse é o primeiro cavalo de Troia que está lá. E são muitos, tá? São muitos. Segundo, há muitos pastores lá dentro que não suportam mais. Eu não vou citar qual é a igreja aqui, porque senão, se ele ficar sabendo... essa semana eu fiquei sabendo que uma igreja que eu fui pastor dela, já. Eu fui pastor de muitos, eu posso falar. Uma delas
estão desligando o satélite uns 10 minutos antes das 10 horas, de 11 horas, porque parece que é de 10 às 11, né, a EBD, porque tem dia que vai 11h30, 11h40, todo mundo vai saindo da igreja e fica sozinho lá dentro. Então ele está desligando com o homem falando. Então, o nível que está... eu tenho pessoas que caminham comigo, que têm familiares lá dentro, que falam o seguinte: ninguém aguenta mais. Então, da forma que os membros não suportam mais, os únicos que estão falando que é uma bênção é um bando de cego, de... Como é que é a palavra? Eu não vou falar que é a palavra feia, né? Bajuladores, que quer fazer média com o pastor, porque não vive para Cristo, vive para presbitério, é que fica falando que é uma bênção a escola bíblica. Não tem conteúdo, não tem assunto, não tem substância. Poucos dias ele disse que não queria respostas com versículos bíblicos. Ele queria com revelação. Não é revelação, é invenção. Invenção. Inventa qualquer coisa e fala, de menos porque eles não querem os seus membros, os seus adeptos, conhecendo a doutrina. Porque se conhecer, não fica. Então, o cavalo de Troia que eu penso são esses irmãos, pastores, apoiado pelas igrejas, a igreja que tem pessoas que pensam um pouquinho, né? Porque tem gente que é tão cego que ele é capaz, se vier do presbitério uma revelação e falar que eles têm que fazer cocô na mão e comer, eles vão comer e falar que foi Deus que mandou. Estou usando a palavra feia aqui, Solo, mas é isso que eles vivem. Eu conheço pastores assim, que vivem debaixo de um fardo maligno de opressão, porque tudo que manda ele tem que fazer na risca. Então, mas existe aqueles que pensam um pouquinho e estão vendo que não tem nada de Deus nisso. Esses são os cavalos de Troia. E a informação que você teve, que está muito mais perto dele que ele pensa, é porque tem gente pertinho dele, graúdo, que já não suporta mais. E eu vou terminar esse ponto aqui, o Geodeti, eu vou citar o nome dele agora, que é o presidente lá, ele se considera, e ele acha que ele é o Moisés, tipo Moisés, que está levando um povo para a terra prometida. Só que os pastores que estão com ele, salvo aquele grupo de bajuladores, estão mais o considerando como o profeta Eli, que estava velho, sentado, os filhos fazendo o que queria, e caiu e morreu. E estava todo mundo torcendo para ele cair e morrer. É isso que está acontecendo lá. É o cavalo de Troia. O presidente da igreja é o Eli, é o profeta Eli, que não tem nada de Deus, que nunca teve de Deus. Ele tinha, enquanto ele tinha força para dominar, com pulso de ditador, ele dominou. A idade chega, a voz de força vai esvairindo, aí o que sobra? Sobra os cabelos brancos. Quando é um homem de Deus, ele é jubilado, honrado até morrer. Quando é homem de Deus. Normalmente, na igreja, ele é jubilado e honrado até a morte. Todo mundo com o maior respeito. No caso dele, não. Estão desejando a morte dele. Então, é muito triste isso, Solo. E ainda querem enganar os fiéis que esta obra é do Espírito Santo. Eu tinha vontade de gritar, sabe? A minha vontade era, se eu pudesse gritar para o mundo inteiro ouvir o que está acontecendo. A podridão, a mentira, a canalice, a hipocrisia, o fingimento e todo o engano que está em torno daquilo ali. E glória a Deus que o cavalo de Troia está armado. Agora, vou dar uma notícia para quem não saiu de lá. Não se anime. Seita nunca muda sua postura. Vai cair o profeta Eli, né, que ele está achando que é o Moisés, mas ele é o Eli sentado na cadeira morrendo, e vai levantar outro. Seita religiosa, ela aprendeu a dominar as pessoas com a palavra, a revelação, com alguma forma. Ele não sabe fazer de outra forma. Eu me lembro, terminando aqui só, eu me lembro que quando eu saí da ICM, eu comecei uma parceria com a IEM. Não sei se você já ouviu falar, a Igreja Evangélica Maranata. Um pastor, que é o presidente lá, é de Portugal. Até assim, achei ele um homem muito nobre. O que eu vi dele, eu só tenho a elogiar. Muito educado, muito meigo, muito diferente do presidente da ICM. Tal. Mas quando começamos a reunir para formar o grupo aqui no Brasil, a mentalidade de ICM estava agarrada nos pastores. E a ideia de domínio, de fazer grupo para votar no que eu queria, começou a surgir lá no início. E eu lá no início falei, olha, irmãos, eu tenho um propósito de não me submeter mais a domínio de tirania
Então os irmãos podem me excluir, eu estou fora, eu não faço parte mais disso. Porque aquela mentalidade, ela passou para os pastores. Aquele grupo que estava formando aqui, um novo grupo, que tinha tudo para começar uma coisa diferente, queria adotar as mesmas práticas. Por quê? Porque deu certo. Deu certo como domínio. O povo obedece. O povo tem medo de revelação. Então, a seita Maranata, ela não vai deixar de ser seita. Vai trocar o profeta Eli. Vai entrar outro, não vai ser o Samuel. Vai entrar outro, pior do que o Eli. Não sei quem é. Por quê? Porque a seita, ela iniciou na mentira. A única forma, Solon, da a igreja cristã Maranata deixar de ser uma seita pseudo-cristã seria formar um conselho presbiteral de homens de Deus de verdade e eles irem a público e pedir perdão das mentiras e dos enganos para trás e mudar para frente. Aí eu acredito, havendo confissão, havendo reconhecimento, havendo pedido de perdão para os que estiverem lá e para os que saíram. Falou, olha, nós reconhecemos, mas nós vamos mudar a partir de agora. Acredito que poderia virar uma igreja, mas eles não vão fazer isso, porque toda a cúpula está dominada por um espírito de soberba, de arrogância. Eu falo que eu conheci muitos pastores de lá, que vêm, eles iam de Cariacica para lá. Era um pisando alto, uma arrogância, uma soberba. Então, infelizmente, a Maranata está fadada a ser uma seita religiosa, vivendo o que Jesus falou com os fariseus. Vocês não entram e impedem muitos entrar. Olha só, a ICM é culpada da condenação de muitas almas do inferno. Tá? Muitas almas. Porque o espírito altivo, egoísta, arrogante, que os pastores, que os membros adquirem quando entram lá, de se acharem superior aos outros, não tem como agradar a Deus. Por isso que eu salvo a salvação, específica, na vida de um, de outro, que Deus é misericordioso. Agora, o espírito maranático é demoníaco, soberbo, arrogante, que acha que são melhores que todo mundo, desprezam família, abandonam esposas, né? As notícias que a gente ouve. Eu me lembro um coordenador que ia de Cariacica para Vila Velha, para Mamirim, o comentário, o pessoal falava, tem dó da esposa desse homem. Era um zumbi de depressão, e o pastor cuidando das igrejas. Cuidando de quê? Se não cuidou da esposa dele, entendeu? Então, porque a vaidade de ser coordenador, não podia abrir mão, aí deixa a família morrer. Então, só Deus, tá? Eu não estou fazendo julgamento, eu estou fazendo uma análise dentro da palavra. É tanto que eu não estou citando o nome de A ou B que está condenado. Mas que a ICM tem fechado o céu para muitas pessoas, isso eu sei. Eu conheci pessoas lá humildes, tá? Homens, nossa, de uma preciosidade, que foram levantados a pastor, se tornaram arrogantes, soberbos, mesmo nível do presbitério. Então, o cavalo de Troia vai fazer uma limpeza, mas a ICM pode diminuir o número de membros, mas vai continuar como seita. O que assumir vai pegar o cajado do profeta Eli, que está aí, morrendo, e vai continuar com o mesmo cajado. Infelizmente, não estou profetizando desgraça, mas é o que toda seita até hoje fez. Lá não vai ser diferente. Entendi, pastor. E o fim aí do sacerdócio de Eli é uma coisa realmente muito triste, e eu tinha escutado isso realmente de pastores que estão considerando Gedeuti como o sacerdote Eli, né, com aquele final que ele teve. Sobre a questão do fim aí, né, o que vai acontecer, você acredita que eu tenho aqui um palpite também, viu? Acho que eu posso falar aqui, porque de repente eles fazem isso. Isso não vai mudar a essência, mas eles podem sim conseguir segurar todo mundo de um modo sem berreiro, sem ficar vociferando como o Gedeuti está fazendo. Sabe como, pastor? Se eles fizessem o que, por exemplo, outros já fizeram, e como eles gostam de copiar, por exemplo, a Universal, que paga um salário para o pastor e paga o aluguel dele. Se ele fizer isso, ele segura todo mundo. E aí ele pode, se ele paga o salário, ele pode mudar as pessoas de lugar. Olha, fulano, agora eu quero você na outra cidade. Pega e muda ele com família, com tudo, ele que paga o salário, ele que paga o aluguel.
Então, isso poderia acontecer. Por quê? Porque na Igreja Universal, muitos pastores são reféns disso. Por quê? Porque depois de um tempo, ele pensa o seguinte, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou voltar a ser ajudante de pedreiro? Né? Não vou ganhar 5, 6, 7 mil reais, ainda ter um aluguel aqui da minha casa. Aí ele fica refém daquilo pro resto da vida, ele pode saber que aquilo está errado. Muitos pastores até já são dados a vícios, a todo tipo de imoralidade, mas aquilo virou um emprego. Então, na verdade, eu acredito que se Gedeuti fizesse isso, ele segurava todo mundo, sem precisar gritar com ninguém. E aí ele teria como colocar as pessoas no lugar. Fulano, você não quer não? Vou botar outro no lugar. Vou chamar da outra cidade, vou botar aqui. Entendeu? E aí a pessoa vai perder o emprego? Não vai, né? Aí não, como é que é, chefe? O que você quer que eu faça? Vai fazer. O que você acha? O problema, é loucura a que eu estou pensando? não tem recurso financeiro para isso. As igrejas ICM, salvo algumas igrejas, são igrejas muito pequenas. E eu falo que eu pastorei mais de 20 igrejas, lá, acho que foram 22 que eu passei. A maioria, a maioria delas, se fosse bancar um pastor com um salário no mínimo, de 3 salários mínimos para o cara viver, pelo menos honradamente, e pagar um aluguel para ele ainda, não teria dinheiro para pagar, a maioria. Então, porque as igrejas são pequenas, ela teria que mudar, porque a Universal tem recursos, porque ela explora pedindo dinheiro. Aí teria que mudar também, tinha que passar a pedir dinheiro. Então ela não tem recurso. A Maranata tem dinheiro para o que ela faz, é porque ela tem um grupo de irmãos voluntários, como eu trabalhei lá 20 anos da minha vida, nunca cobrei nenhum pneu, nada. Então a maioria trabalha voluntário. Se ela for pagar as pessoas, ela não tem recurso para isso. Então, mas é com o cofre central, não é com o salário, não é com o dízimo da igreja local, não. Que eu tô imaginando o seguinte: é aqueles bilhões que tem lá, dá para poder pagar, pastor. Não, mas ele não vai, eles não fazem isso, não. E o poder que tem? Ele vai perder o poder da mão dele, de dinheiro? Rapaz, teve um irmão do Nordeste, e ele pediu para nunca falar assim, o nome dele, mas ele se manifestou, me identificou. Ele falou. Chegou uma comissão de pastores lá do presbitério um dia para fazer um trabalho lá, cartão corporativo, melhor hotel, melhor churrascaria, eles esbanjam lá. Pensa que é só os pastores embaixo aqui que viram essa vidinha de oferta. Lá esbanja. Eu me lembro, acontecia no Memirim, um grupo de pastores que vinha de Cariacica, e a igreja Memirim composta por gente muito pouco recurso, né? E eles vinham para a churrascaria lá, comia picanha, comia tudo, e depois mandava a conta para a igreja. O tesoureiro achou aquilo estranho e foi comentar com o coordenador, e o tesoureiro perdeu a função dele por causa disso, porque não podia falar, porque são do presbitério, são intocáveis. O costume deles é pisar alto mesmo, os melhores hotéis, é dessa forma. Então, não adianta... Eu acredito que, para isso, eles teriam que reformular muita coisa. E ademais... Seita sempre vai ser seita. Pode até dobrar de tamanho. Eu não duvido que a ICM possa crescer, não. Eu sempre falo nos meus vídeos. Alguém achar que a ICM vai acabar, eu não acredito. Porque quantas seitas nós temos para o mundo afora aí, piores até do que ela e tão grandes aí. Agora, ela ser seita é uma coisa. Ser igreja de Cristo é outra, muito diferente. Só acredito, vou só repetir, só acredito que se tornaria uma igreja cristã de verdade se houvesse arrependimento, pedido de perdão público, passar o cajado para outros que quisessem sérios e começar de novo. Porque com essa arrogância soberba deles, vai ser seita, vai continuar seita e aprisionando um povo em coisas terríveis. Só Deus para ter misericórdia. Amém, pastor. É verdade. Tem uma coisa que você esqueceu, tem que reparar também os danos causados às pessoas, né? Tem que fazer como Zaqueu, né? Olha, eu vou restituir. Se alguém eu tenho prejudicado, vou restituir. Então, é isso aí. Pastor. Mas aí, olha só, a gente tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? Mas, com certeza, eles vão ter que tentar fazer alguma coisa aí. Agora, pastor, para a gente encerrar, sua palavra final, o conselho que você daria para as pessoas que estão na igreja, que estão se desligando, que estão querendo sair, que estão assistindo e acompanhando o seu canal. Quer deixar uma última palavra para essas pessoas? Olha bem, o conselho que nós deixamos é: confira o que nós temos falado. Você tem ouvido o canal do Pastor Solon, meu canal e outros mais. Confirma. É verdade?
Chama seu pastor, eu fiz um desafio num vídeo, e faço o desafio aqui. Chama o seu pastor, mostra os livros que estão aí provando que as doutrinas são frutos de plágios, de mentiras, de enganos. Desafia o seu pastor, com respeito, mas desafia, fala, onde está a revelação disso aqui? Não aceite ser manipulado por mentiras, por enganos. Não aceite, nem de Geodeti, nem de seu pastor, nem de homem nenhum. O Evangelho de Cristo trouxe liberdade para nós. Viver em Cristo é ser livre. Não é livre para pecar, é livre para viver. O homem que verdadeiramente está em Cristo, ele está livre. Ele não peca sossegado, porque pecar, todos pecamos. João diz que aquele que não peca, que disser que não tem pecado, é mentiroso. Mas aquele que está em Cristo, ele vive para Cristo. Quando ele peca, ele está remoído de arrependimento e de pedido de perdão. Não precisa de seita ficar governando a sua vida, ordenando a sua vida no que precisar, a não ser que você ainda não tenha tido uma experiência com Cristo. Se não teve, se não sabe o que é isso, se não sabe o que é o peso do pecado na sua vida, você precisa de conversão. Mais depressa tem que sair daí. De qualquer forma, a última coisa que você deve fazer é se aquietar, se acomodar no meio desse monte de engano e mentira. Ore a Deus, desafie, busque a verdade. Certamente Deus vai honrar e vai te direcionar para um caminho mais excelente. É a palavra, o conselho que eu deixo aí para todos. E agradeço, pastor Sola, aí a oportunidade de estar com você novamente. Uma honra muito grande. Espero mais vezes podermos bater um papo aí. Pastor, eu que agradeço a sua presença, a sua colaboração, a sua experiência, seu conhecimento, e parabenizo mais uma vez pelo grande trabalho que você está fazendo, e desejo todo sucesso, que Deus abençoe, que você continue realmente alcançando muitas e muitas pessoas com este trabalho. Amém. Agradeço, pastor, agradeço também a você que nos ouviu, que nos assistiu, teve a paciência de nos dar essa audiência, que Deus abençoe a sua vida. Meus irmãos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau.